tarde. Se alguém puder me dar um feedback de como está o som, se for legal, eu hoje vou usar fone de ouvido para ver se a gente evita algum contratempo como aconteceu ontem lá com a live do Sérgio Lopes. Se alguém puder dar um retorno, agradecer. Daqui a pouco nós vamos chamar para participar dessa live o pastor Marcos Roberto Garcia. Engraçado que a internet, né, tem esse valor, né? Então, o pastor Marcos Roberto Garcia está em Ribeirão Preto. Ontem o Sérgio Lopes estava em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Ele é paraibano, mas mora em Teresópolis desde quando ele ingressou, né, para fuzileiro naval. E então, apesar de que o Sérgio, nós já estivemos várias vezes com ele, né, pessoalmente em Fortaleza, em vários momentos, mas legal, pastor Marcos Roberto, vou já chamá-lo, tá? Vou já chamar já para o amigo aqui ingressar na nossa live de hoje, agradecendo já a quem está conosco. Marcos Roberto Garcia. E aí, pastor Marcos Roberto Garcia, boa tarde, tudo bem, amigo? E aí, boa tarde, Milton, tudo bem? Como é que você está? Tudo em Prazer paz. falar com você, né? Prazer conhecê-lo, né? Tá, nós nos falamos, né, mais pelo WhatsApp, Facebook, pelas redes sociais, né? Mas Isso. prazer conhecê-lo, né? Mesmo que virtualmente, tá um prazer muito grande estar aqui para falar com você nessa tarde, para a gente conversar nessa tarde, tá? Que Deus possa Legal. ricamente. Legal, pastor. O prazer é meu. Vamos dizer, eu estava ali há pouco tempo compartilhando sobre a internet, né? A internet tem desse valor, né? Então, ontem a nossa live, o Sérgio Lopes estava em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O amigo está em Ribeirão Preto. Eu estou em Fortaleza. A minha família está em Belém do Pará. Você está em Fortaleza, bênção Eu estou pura. em Fortaleza. E a minha família, há pouco tempo, uma das filhas me ligou, mostrando, elas estavam passeando em um parque. A minha esposa é paraense. E ela tem uma amiga de infância lá em Belém do Pará. E ela ama essa amiga, são amigas assim muito próximas. E assim, amizades assim a gente deve, né, vamos dizer, permanecer, não é? Investir nessas amizades hoje. Nós queremos agradecer aí as pessoas que estão entrando na nossa live. Estamos muito felizes. Antes da gente começar a nossa live, pastor, eu vi hoje até há pouco tempo eu entrei no Face. Eu tenho um Face de uma marca própria nossa, de uma marca de chocolate, que é Divina Palha Brasil 1 Milton Andrade. E eu entrei porque eu vi uma publicação do pastor Romilson, lá da Igreja Presbiteriana Peniel, lá de Macapá. Ele está pedindo oração. Ele até publicou o mapa do Amapá. Eu conheço um pouquinho realmente o Amapá, um pouquinho. E a gente tem amigos, temos parentes também lá em Macapá. E ele está pedindo socorro, está pedindo que a gente ore, que a gente clame, né? Pelo estado do Amapá, porque eles estão assim, Macapá está um caos, né? Macapá está um caos, falta de energia, teve acho que uma subestação, né? Algo que ocorreu lá, ainda não se sabe o que ocorreu, alguém fala que foi um raio, não sabemos. Mas, assim, o que eu tenho clamado nesses dias, e até compartilhado com algumas pessoas, é a intervenção mais premente, né, do governo,
intervenção mais premente da governança pública, porque falta de água, falta de alimento, o mercado já está ficando desabastecido, os postos de combustíveis já estão ficando sem combustível. Então, que nós clamemos, vamos dizer, pela misericórdia de Deus para o estado do Amapá, que haja uma sensibilidade por parte dos governantes e então que a gente possa colocar na nossa pauta aqui pessoas que estão conosco, pessoas que depois vão assistir essa live. Nós intitulamos essa live de Você Acredita em Milagre? Sim. Né? Tema muito importante, muito relevante, tema controverso até, não é? Um tema bem controverso. Né? É bem controverso. Nós estamos aqui na live também aqui o pastor Denis Leite, meu pastor auxiliar, pastor de jovens, está nos acompanhando aqui. Que legal. Acabou pastor Denis, tá? Seja amém, pastor. Denis, bem-vindo. Também acabou de ingressar aqui o pastor Albani Mesquita. Que legal, Albani. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Oi. Sim. E então, assim, nós acreditamos em milagre, viu, pastor? Nós realmente acreditamos em milagres. Acredito. Deus tem feito milagres em minha vida, na sua vida, na vida de todos nós, certo? Nós acreditamos nisso, né? Amém. Sim. Aí, como é que está a Fortaleza aí? Eita, Fortaleza maravilhosa, o sol hoje maravilhoso, né? Muito sol, estamos acho que 30 graus mais ou menos. E o céu azul. Ribeirão Preto também está bem quente, acho que mais de 30 graus. É mesmo, pastor? Eita. Aqui é uma cidade bem quente, não é isso? É verdade. Né? E como eu dizia ontem, eu e minha esposa Vanessa tivemos o privilégio de fazer nossa lua de mel aí em Fortaleza. Que legal. Várias regiões do Ceará, lugar belíssimo, né? Um estado assim belíssimo, maravilhoso, tá? E vocês são privilegiados em poder morar aí no Ceará. Tá uma bênção, viu? Bênção de Deus esse estado, né? É um privilégio. Tem dia, né? Eu amo assim, amo a terra, né? Eu amo a natureza, eu amo água, eu gosto muito de água, eu gosto muito de paz. Mas aqui e acolá eu mudo a rota da minha bicicleta e vou à praia, né? Então, que bênção. Então, é uma bênção mesmo. Nesses dias eu fui à praia e não fui de bicicleta, porque realmente eu queria gravar a live, levei a câmera, então não fui de bicicleta, mas realmente gosto muito de andar de bicicleta. Sim. Pastor, me fale um pouquinho aí, um pouco da sua história para a gente ficar gravado aqui na live, para a gente compartilhar, para depois outras pessoas ouvirem, né? E ficarem a par da sua história de vida, né, da sua trajetória de vida. Eu já ouvi um testemunho seu nesses dias, foi que me chamou a atenção no Face. Sim. Um testemunho seu, alguma coisa, assim, algum socorro divino. Enfim, o amigo tem realmente muitas coisas para compartilhar. Nós temos em torno de uns 45 minutos. Então, o amigo compartilha um pouquinho sobre a sua história. Bom, vou compartilhar algumas coisas, né, que eu creio que são importantes, né? Eu nasci em Jaú, não sei se já ouviu falar de Jaú, próximo a Bauru, aqui no estado de São Paulo. Jaú, isso, conheço. Né? Com poucos meses de vida, né, meu pai e minha mãe se mudaram para São Paulo e nós, né, fomos morar em São Paulo e ficamos 15 anos lá em São Paulo. Morávamos na Zona Norte, em São Paulo, no Parque do Chaves, não sei se já ouviu falar, mas é próximo a Santana, Tucuruvi, Jaçanã, né, naquela região ali. Né? Santana, sim. Né? Aí o que aconteceu, né? Assim, né? Eu tenho uma irmã também, né? Uma irmã chamada Andréia, né? E nós ficamos morando 15 anos em São Paulo. O que aconteceu? Nesse período, foi descoberto que minha mãe estava gravemente doente. Tá? Gravemente doente. Ela teve insuficiência renal, teve que fazer hemodiálise, fez hemodiálise por um tempo, não é isso?
E agora, né? E o que aconteceu, né? Ela, devido a várias internações, né? Devido a sessões de hemodiálise, houve complicações em outros órgãos, tá? E ela acabou falecendo, tá? Com 34 anos de vida, ela acabou falecendo. Faleceu nova, né? Faleceu nova. Tá? Na época eu tinha 15 anos de vida e minha irmã 8 anos. Aí a decisão do meu pai foi se mudar, né? Se mudar para Pederneiras, tá? Pederneiras próximo a Bauru, fica entre Jaú e Bauru, né? Nós se mudamos para lá, né? E aí eu trabalhei nesse período, né? Trabalhei em Bauru, trabalhei em agências publicitárias, trabalhei como ilustrador, né? Então eu desenhava, né? Legal. Nas agências, fazia trabalho de publicidade, tudo isso, né? Eu estudei em 2 universidades em Bauru, a Unesp de Bauru. Eu fiz educação artística lá, né? E fiz desenho industrial na Unesp de Bauru. Depois, o que aconteceu? Eu senti o chamado para o ministério, depois da formação. Com quantos anos, pastor? Eu tinha, nessa época, cerca de 28 anos. Tá? Legal. Foi chamado, né? Que com cerca de 18, 19 anos eu fui para a Igreja Presbiteriana de Pederneiras, né? Me converti, né, através de uma pregação do pastor Caio Fábio. Que legal. Né? Que legal. Quando ele pregou, foi me entregue na agência publicitária, foi me entregue uma fita, lembra da fita de vídeo, o antigo videocassete? Na hora do foi me entregue, né, essa fita de vídeo, e minha patroa disse: olha, Marcos, você precisa ouvir essa pregação. E eu ouvi. E o texto da pregação, e essa pregação, inclusive, tem no YouTube. Você procurar, tem no YouTube. O texto, né, João 3,8, que diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. E aí o que aconteceu? Eu já estava indo na igreja, mas eu creio que a partir daquele momento Deus trouxe um avivamento em meu coração. Impactou de uma forma tão profunda o meu coração, eu me arrepio de contar isso. E aí eu decidi me batizar, me entregar verdadeiramente a Jesus a partir daquela mensagem. E o que aconteceu então, né? Eu fiquei algum tempo, né, exercendo diaconato na igreja, à frente de mocidade, trabalhando com coral, né? Coisas desse tipo. Aí eu senti, então, no ano de 97, né? 96 eu senti o chamado para o seminário presbiteriano, né? E em 97 fui para o seminário. Né? E até o ano 2000, no ano 2000 eu me formei. Em 2001 eu vim para Ribeirão Preto, tá? Me casei em 2001, né? Com minha esposa Vanessa, vim para Ribeirão Preto. Só que Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus caminhos, não é isso? Tanto que Isaías 55:6 nos fala que os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. E o que aconteceu? Eu descobri no ano de 2003, e eu tinha vários projetos, vários sonhos, fazer mestrado, algumas coisas, e Deus não permitiu naquele momento. Por quê? Porque eu descobri que estava gravemente doente, gravemente enfermo, né? E o que aconteceu então, né? Eu descobri que havia perdido os rins, sabe? Eu comecei a sentir vários sintomas, várias reações adversas, e descobri que perdera os rins, né? 2013 eu comecei a fazer hemodiálise. 2003. Fiquei por cerca de 2 anos fazendo hemodiálise, né? Minha mãe já era falecida, meu pai fez os exames para saber se haveria compatibilidade ou não, fez os exames aqui no HC de Ribeirão Preto, não houve compatibilidade, minha irmã fez os exames e houve compatibilidade, 100% de compatibilidade. E aí o que aconteceu, então ela foi a doadora. Então, no ano de 2005, exatamente no dia 16 de setembro de 2005, eu fiz o transplante de rim. E até hoje, né, já são 15 anos aí, né, eu estou vivendo com, né,
o órgão da minha irmã, né? Minha irmã Andréia. Com o rim da sua irmã. Com o rim da minha irmã. Isso é graça de Deus, né? E quando eu falei que meu pai, né, estava doente, né, não estava bem, por isso até pedi para a gente transferir a live, é que ele também está com problema renal. É mesmo. Também. E talvez ele tenha que fazer hemodiálise também. Ele tem apresentado alguns sintomas adversos. Então, são, né, os fardos que nós carregamos, né? E Deus vai nos ensinando através deles. E é um texto que eu gosto muito, que está lá no Salmo 68, né, versículo 19, que diz que, né, que é bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. E realmente Deus tem levado o nosso fardo, tem nos sustentado. E hoje, né, eu estou pastoreando, né, a Igreja Presbiteriana Bela Jerusalém, né? É uma igreja que fica num bairro periferia, mas eu creio que é a igreja, né, assim, do Presbitério de Ribeirão Preto, e não porque eu estou nessa igreja. É a igreja, assim, eu creio, a mais dinâmica do presbitério. Porque é uma igreja que foi gerada debaixo do sofrimento, debaixo da dificuldade, debaixo das provas. É uma igreja que possui uma creche, nós temos uma creche, né? Cerca de 230 crianças são atendidas nessa creche, né? Essa creche se chama Lar e Creche 20 Meninos, né? Lar e Creche 20 Meninos. 20 meninos. 20 meninos. Nessa creche, a igreja, né, tem 3 pastores, tá? Eu, pastor Marcos, pastor Denis, que está nos assistindo, meu pastor auxiliar, trabalha mais com jovens, e o pastor Alexandre, que está trabalhando no ponto de pregação na cidade de Cravinhos, que é próximo uma cidade próxima a Ribeirão Preto, tá? E ele é o diretor, né? O presidente do Lar e Creche 20 Meninos, né? Alguém muito capaz, ele tem um senso administrativo muito bom, né? E é uma igreja que está incrustada, ela está no meio de algumas favelas ali. E assim, é uma igreja que tem feito a diferença, né? Como a Andressa Bonfim colocou aqui, que é da nossa igreja, ela colocou bênção pura. Pois é, acabei de ver aí. E é uma igreja assim que tem experimentado os milagres de Deus, sabe? Né? Tem experimentado grandes obras de Deus, sabe? É uma comunidade simples, não é de gente rica, não é de gente abastada, mas nós temos visto o quanto Deus tem multiplicado, sabe? O quanto Deus ele tem, né, realmente feito grandes coisas ali, não apenas financeiramente, porque às vezes nós vamos olhar para o orçamento da igreja, né, quando o presbítero André, que é o tesoureiro, ele nos passa, né, e eu fico pensando como é que pode, né, isso tudo acontecer, sabe? Como que a igreja, diante de tantas frentes de batalha, por quê? Porque nós trabalhamos com a Fundação Casa, trabalhamos com moradores de rua, né? Trabalhamos com evangelização de crianças e adolescentes às quintas-feiras, há cerca de 100, né? 100 crianças e adolescentes ali, mais ou menos, que são atendidos às quintas-feiras, fora os adultos, né? Então, é uma igreja que tem um cunho forte, né? Na questão da ação social. Igreja que não apenas prega a palavra, mas se importa com o próximo, tá? Inclusive, nós temos atendido algumas famílias carentes, e uma delas que nós estamos atendendo agora é uma família de refugiados venezuelanos que estão aqui em Ribeirão Preto, né? Nós estamos atendendo, estamos ajudando, estamos apoiando. Então, é uma igreja que tem muito amor ao próximo. Tem defeitos? Tem. Tá? Igreja perfeita só no céu. Mas tem, né? Mas assim, tem um amor muito grande, sabe? Para com o próximo. A igreja é uma bênção, sabe? Eu estou falando isso não porque eu estou pastoreando lá, mas desde antes de eu pastorear lá, as pessoas do presbitério daqui já diziam isso, a respeito da Igreja Presbiteriana Bela Jerusalém. Inclusive, nós temos um aplicativo da igreja. Se quiser acompanhar os trabalhos, estudos, as atividades, viu, Milton? Você pode acompanhar. Que legal, pastor. Que legal. Qual é o aplicativo? Boletim Bela. Procura assim. Boletim Bela. Boletim Bela. Tá, legal. Então, tem os estudos, né, as devocionais, né, as atividades. Legal. Então, há muita coisa boa ali, sabe? Muita coisa boa ali. É uma igreja assim que é uma bênção, né? Legal.
Tá? Pastor Denis, que está me acompanhando, uma bênção. A Andresa, que está nos acompanhando, uma bênção. Lutadora, batalhadora, Que sabe? bênção. Luta com muitas enfermidades, mas sempre firme, ousada, né? Corajosa, aí, determinada em fazer a vontade do Senhor. Tá aqui, o pastor colocou Boletim Bela, aqui o pastor Denis Leite colocou Boletim Bela. Isso, Boletim Bela. Então, quem quiser Legal. acompanhar, pode acompanhar no aplicativo, vai ser bênção. Temos a página no Facebook, tá? Igreja Presbiteriana Bela Jerusalém, tem as lives, né? Ali tem os estudos. O trabalho, o departamento infantil é muito forte da igreja, né? Temos a Daniela, né? Temos a Edvânia, minha esposa Vanessa, tem a Jaqueline, esposa do pastor Denis, tem outros irmãos e irmãs que fazem um trabalho muito bom, sabe, a respeito disso. Então tem os vídeos, as postagens, pode acompanhar lá. Vai ser um prazer, viu? Legal, pastor, legal, muito legal mesmo. Sim, sim, bênção, bênção, né? Muito, E aí o dia que muito. você vier para Ribeirão Preto, você pode conhecer. Claro, realmente será um prazer. Realmente nós amamos, nós reconhecemos que a igreja tem uma importância muito grande na nossa história. Sim, Nós sim, fomos alcançados por Jesus aos 15 anos de vida sim, e, e nós já fomos alcançados através do meu irmão, tá? Do meu irmão que clamava a Deus pela sim, conversão da família. sim, E foi assim, eu tenho uma gratidão muito grande à Igreja Presbiteriana, né, também. A segunda Igreja Presbiteriana foi onde eu tive toda a minha formação, né, cristã, toda a minha formação espiritual, na adolescência, né, vamos dizer. Eu e a minha esposa, nós tivemos todo assim um aprendizado de lidar com jovens, adolescentes, com federação de jovens, sim, com enfim, com atividades que a gente tem muita gratidão a Deus pela bênção da gente passar em uma comunidade, então em uma comunidade cristã, né? Então isso a gente sente a mão de Deus sim, claro, principalmente nós vivemos tempos assim difíceis, né? Tempos ontem eu acho que o pastor assistiu a live lá com o Sérgio Lopes. sim, Eu estava no hotel 5 estrelas, no hotel, melhor hotel da Beira-Mar de Fortaleza, e para a gente chegar até o hotel, a gente contempla muitas coisas ruins, né? Onde o povo tá, o povo não só está inquieto, o povo está explodindo por qualquer coisa, o povo não está sendo grato a Deus, mesmo na tribulação, mesmo na dor. sim, Hoje eu li uma postagem sua, que eu amo as suas postagens. O sim, amigo escreve muito bem também. obrigado, E eu acho assim, as histórias sagradas, elas servem de exemplos para a gente, né? Rememorando o que o amigo escreveu hoje sobre quando José orou, né, pelo padeiro e pelo copeiro. O pastor não colocou o padeiro, mas o padeiro se foi, né, pastor? sim, O se padeiro foi, morreu. Mas morreu, o copeiro ficou. Porém, o copeiro foi ingrato, foi ingrato, é como o pastor colocou, vamos dizer, a Bíblia registra exatamente 2 anos de esquecimento de José. sim, Mas é como o senhor colocou, não é? É permissão de Deus. sim, sim, Porque ele só foi lembrar de José quando precisou dele. exatamente. Engraçado, né, Então, pastor? exatamente. Então, o não de Deus é bênção na nossa vida. A gente tem que É, aprender isso. Às vezes é Deus verdade. responde não agora, para lá na frente nos trazer algo muito melhor. É Sabe? verdade, Então, pastor. é isso mesmo. Né? Agora nós queremos hoje, né? Hoje nós queremos tudo para ontem, né? Assim, Sim, nós sim, sim, queremos tudo assim, quase que fast food. Nós queremos assim tudo muito ligeiro. sim, Existe até um conceito hoje novo de alimentação que se chama slow food, né? Para a sim, gente aprender a se alimentar, aprender a apreciar as coisas, a gente andar mais devagar. Assim, nós temos a graça de acompanhar cada passo da nossa família
e a gente ensinou as meninas a irem para o colégio de bicicleta, Sim. tá? Elas aprenderem a ir de carro, mas também ir de bicicleta. Porque Olha, quando faltar o carro, tem a bicicleta. Quando faltar a bicicleta, eu me lembro que orientava muito as duas. ah, Aí disse, olha, se roubarem, se levarem as bicicletas, deixa levar. Vocês vão estar com duas pernas, dois pés, e sim, vocês vão a pé para o colégio. Então, sim, nós tivemos a graça de morar no local onde se pegava a calçada longa do parque e dava para chegar no colégio delas. Mas hoje não, hoje as pessoas. Ontem eu contemplei um caso que eu fiquei assim. Aliás, a gente tem que pedir muita paciência de Deus, muito discernimento. Eu contemplei uma situação ontem, é, assim, um caso muito lamentável, e isso é reflexo da nossa sociedade hoje, né? Da sociedade que vive inquieta. Milton, meu, E sim, principalmente, pastor, hoje assim, vive temerosa, com medo, né? Com medo. As pessoas estão com medo, porque existe algo no ar, eu vejo que são potestades mesmo malignas, sim, que tem causado esse pavor às pessoas, né? sim, Nós, ah, nós temos um amigo, eu não sei se ele mora em Ribeirão, o Augusto Cury, ele mora no interior de São Paulo, ele mora em e Colina, a Colina é Colina, legal. aqui E perto. o Augusto Cury já esteve conosco, né? Vamos dizer, já esteve conosco aqui algumas vezes em Fortaleza, já estivemos em eventos juntos, já ficamos juntos em família, né? Inclusive com acho que é Suleima, a esposa dele. Sim, a Suleima. Sim, todo A dia ela me Suleima. envia mensagens bíblicas. É, que Porque legal, eu fiz um pastor. curso com ela. Que legal, que Inclusive, legal. a escola que eles têm é próximo de casa. É, pastor, que É a Academia legal. de Inteligência, é próximo de casa. Academia de Inteligência É, Emocional, é. é. Legal. E eu me lembro que ele compartilhava com a gente, esse Milton, nós estamos vivendo assim tempos tão cruéis, tão difíceis, né? Sim, Ele defende até uma tese, a síndrome do pensamento acelerado, né? Então, por quê? Porque de 4 pessoas hoje no mundo, uma pessoa possivelmente vai ter um problema psiquiátrico, um problema de alguma patologia, né, vamos dizer, psiquiátrica, porque as pessoas estão assim, parece que numa aceleração tão grande em uma maratona que querem chegar e não chegam, porque falta alguma coisa. sim, sim, sim. Né? Essa questão de querer conquistar, né? Conquistar, 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 não a questão do ser, né? Isso que, né, isso tem prejudicado muito. E eu acho assim, Milton, assim, analisando as redes sociais, eu acho que elas têm contribuído, há coisas muito boas, né, nelas, mas elas têm contribuído também para adoecer as pessoas. É verdade. Veio nisso. Essas comparações, tá? A É, necessidade de conquistar o tênis que o amiguinho tem, tá? Inclusive em Ribeirão Preto houve recentemente uma onda de suicídios, tá? Isso um pouco antes da pandemia. Há um shopping aqui que é um shopping vertical, o shopping Santa Úrsula, e alguns jovens se jogaram lá de cima, né? Assim. Então nós vemos assim que a nossa geração ela está doente, né? E mais do que tudo nós precisamos anunciar esse Jesus que faz o milagre, é né? verdade. Pode mudar a nossa vida, não é É isso? verdade. É isso que nós temos que fazer, É não verdade. é? Pastor, nesses dias eu ouvi de uma. Parece que ele faz parte da equipe de instrumentista do Paulo César do Grupo Logos. Ah, E ele fez um comentário sobre uma música do Paulo César que ele colocou assim: para que servimos? Existimos para tornar Deus visível. Já pensou, sim, né? sim, Olha, existimos para tornar Deus visível. Então, será que nós estamos sendo usados para tornar Deus visível? sim. Existimos para tornar Deus acessível. Que coisa, né? Ou Linda, seja, será que nós estamos sendo usados para tornar Deus acessível? sim, E meu. Ah, existimos para tornar Deus desejável. sim,
Que coisa, né? Que coisa profunda. Então, assim... Muito profundo, muito profundo. É muito profundo mesmo. Não é isso? É isso mesmo, né? Então, assim, nós como pais, né, vamos dizer, a gente tem sempre assim pedido, clamado por sabedoria e por discernimento para a gente viver cada dia, né, vamos dizer, realmente sendo luz no caminho, né? Porque quase todo dia a gente toma conhecimento de alguém que nos deixa, de alguém que partiu, Sim, né? Nesses dias eu tive assim a tristeza de saber da passagem de um amigo aí de São Paulo. Ele morava na capital, um amigo muito especial, sim. e já estudou em Fortaleza. Fizemos viagem internacional, e ele era assim um exemplo de superação para mim, porque ele era jogador de tênis, o hobby dele era jogar tênis, e ele perdeu a perna por um erro médico em São Paulo. Sim. Mas ele foi superando, superando, superando. E me lembro que uma das vezes que ele foi me pegar em um hotel em São Paulo e fomos para um evento, ele com um dinamismo tão grande, com a cabeça tão pensante, ele já era quase que dentro de octogenário já, Uhum. e mas muito Sim, dinâmico, né? Muito sim, sim, dinâmico, muito sim. ligado. E mas nos deixou nesses dias. Então, é Lamento. uma, é uma prova que, assim, a nossa vida ela é curta, né? E nós não estamos vivendo cada dia como se fosse o último. Nós Sim, não Milton. estamos vivendo cada momento como se fosse o último. Nós não, assim, estamos refletindo. Sim. Será que nós temos deixado Deus se tornar visível por nós? Será que nós temos deixado Deus se tornar acessível através das nossas ações, das nossas atitudes, né, das Sim, nossas, sim, sim. sabe? Então, assim, toda vez eu pedi muito perdão a Deus porque assim ele foi uma alma que eu não conquistei para Jesus, tá? Tá. Então eu não consegui conquistá-lo para Jesus. Eu Mas creio que Deus você chegou a anunciar o evangelho a ele? passou sim, anunciamos, e ele disse que percebia na minha vida e na minha família algo estranho, algo muito especial que ele admirava muito. Tá. Inclusive, eu me lembro que a última vez que ele esteve em Fortaleza, a gente saiu e ele disse assim: Milton, eu amo quando você chama as suas filhas de meus amores. Que bonito, que lindo, né? Então, eu não sei se é porque eu sou muito assim sensível. E aí ele se chamava Roberto. Sim, sim. Inclusive aqui tem uma pessoa que eu conhecia, ela acabou de entrar. é, e aqui tinha um pastor também, o pastor pediu licença para sair. O pastor Albani pediu licença para sair porque tinha um Não, deixa. compromisso, pastor Marcos. Tá. Fique em paz. E Tranquilo. então, assim, o que eu tenho aprendido, né, com as despedidas dessas pessoas, né, desses amigos, nessa pandemia, nesse momento agora tão difícil, né, vamos dizer, sabe, tão que a gente está passando, que a pandemia ainda não se foi, né, nós estamos dentro de uma pandemia, e a gente tem perdido muitos amigos, né, e nós não temos valorizado cada segundo da vida. Nós não Sim. temos, assim, refletido a importância da vida, que ela é ligeira, né? Inclusive, Milton, há uma frase que eu gosto muito, esse eu ouvi de um amigo muito joia, até a esposa dele está acompanhando aqui, a Neuci. Né? Pastor, a minha esposa acabou de entrar lá de Belém, a Teila, está aqui, a Teila acabou de Teila, entrar. Deus te abençoe, Teila. Prazer conhecê-la, viu? Deus te abençoe, tá? Seja bem-vinda. Tá? Inclusive, é um cara muito joia para você convidar, o Guilherme Davoli, para falar. Ele é Que psicólogo, legal, grande amigo meu, né? Mas legal. ele disse uma frase certa vez que me impactou muito, que diz o seguinte, essa frase, né? Que você nasce sem pedir e morre sem querer. Aproveite o intervalo. Tá? Vou repetir. Você nasce sem pedir E e morre sem querer. Aproveite o intervalo. O intervalo seria o quê? A nossa vida.
tá? É verdade. Agora, com relação ao seu amigo que o Eterno recolheu, eu penso assim, uma coisa. Você fez a sua parte, que é o quê? Que é anunciar, tá? Assim, Amém. por exemplo, meu pai não é convertido, minha irmã não é convertida, meu cunhado não é convertido, tal, né? Mas nós anunciamos, eu, minha esposa, anunciamos, tá? Agora, o papel, e você sabe bem disso, o papel de conversão de quem é? É do Espírito Santo, É né? verdade. Conforme João 16:8 nos afirma isso, tá? Agora, nós Verdade. estamos falando o tema é milagres, né? E nós vemos que nessa pandemia, né, nós temos visto o quê, né? Assim, muitas pessoas temerosas, muitas pessoas ansiosas, deprimidas, aumentou o número de suicídios, tá? Inclusive, eu conversava com uma médica, ela me dizendo assim que o número de pessoas insones, a insônia aumentou muito, ela aumentou cerca de 21% nessa pandemia, de pessoas que não conseguem dormir e precisam de medicamento, né? Por isso, quando você, né, citou aqui que nós, né, devemos anunciar o Deus visível, né? Ou seja, ele se tornar visível para as pessoas, né? Nós temos que anunciar esse Deus que tem o controle da nossa vida, que sabe, né, o momento certo de agir, né? E sabe o que é melhor para nós. E por que isso? Porque antes de eu entrar nessa live, eu recebi uma notícia maravilhosa aqui, tá? É um milagre de Deus, tá? Que legal. Porque há uma pessoa da nossa igreja, o nome dela é Alessandra, que a igreja tem orado, e ela é enfermeira, né? É uma pessoa nova. E ela foi acometida pelo Covid-19. Por quê? Porque ela tem que ficar colhendo material daqueles que são suspeitos de Covid. Em média, ela colhe cerca de 40 materiais por dia, né? Para dessas pessoas. Ela trabalha, né, num dos hospitais aqui em Ribeirão Preto. E o quadro dela se agravou de uma tal forma que ela teve que ser entubada. É uma pessoa nova, tá? E o marido também contraiu Covid, que é enfermeiro, tá? E também teve que ser internado. Mas o que aconteceu pela graça de Deus? Depois de muita oração, muita intercessão, muito clamor, a igreja dobrando os joelhos, né? O que aconteceu? Recebi a notícia agora há pouco, tá? Que ela foi desentubada, está melhor, está reagindo, certo? Está se dando bem com os medicamentos, ou seja, Deus está operando na vida dela. Tá? Amém. Então, quando Amém. nós falamos de milagres, o Milton, né? Há um texto que eu gosto muito, está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 6, né? Que diz o seguinte, que Jesus, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre, né? Então, quando nós pensamos nessa questão de milagres, né? Assim, eu creio que a questão não é se Deus faz ou não milagres, né? Ainda hoje, né? Eu creio que a grande controvérsia, quando nós pensamos a respeito de milagres, são duas correntes teológicas, não é isso? É isso, Lindomar. Deus continua realizando milagres. Há um outro caso aqui interessante de uma vizinha nossa, a dona Rosa, que tem câncer. Peço que você ore por ela. Os irmãos que estão ouvindo aqui também, assistindo, ore por ela. Ela ficou mais de um mês entubada. Os médicos diziam, não há mais jeito. E a igreja orou. Agora, pastor, nesse período, pastor? Nesse período. A igreja orou. Nós temos um grupo pequeno aqui no condomínio, oramos por ela, muitas pessoas orando, voltou para casa, tá bem. Que legal. Sabe, né? Agora, aquelas pessoas que Deus levou, que são cristãs, certo? E Deus acabou recolhendo por causa do Covid. Significa que Deus as ame menos do que aquelas que foram curadas de forma nenhuma, né? Porque aquelas que Deus recolheu, aquelas foram curadas de fato. Agora, totalmente. Foram para um local onde a Bíblia nos fala, lá em 1 Coríntios 2:9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Essas pessoas, sim, foram curadas de fato. Mas quando nós pensamos, né, na questão dos milagres, né, que é o nosso tema, tá? Eu creio que os milagres acontecem? Sim, claro,
tá? Né? Mas eu creio que eles não acontecem na hora que a gente quer, no momento que a gente quer, na ocasião que a gente quer. Essa disputa da questão de milagres está muito relacionada a dois grupos teológicos. Aos cessacionistas, você já deve ouvir falar, tá? Já. E os continuistas, tá? Cessacionistas e continuistas. O que cessacionistas creem, tá? Eles creem em milagres que Deus opera, né? Você pega um dos grandes baluartes da doutrina cessacionista, John MacArthur. Não sei se você já leu algum livro dele, né, alguma coisa. Ele é um dos grandes baluartes, tá? Né? Certo? Ele crê o seguinte, o que ele diz nos seus escritos? Que os milagres, né? Deus faz milagres? Faz. Mas, por exemplo, na época de Moisés, na época de Elias e Eliseu, na época dos apóstolos, eles serviam para quê os milagres? Para autenticar a mensagem e o mensageiro. Né? Na época de Moisés, trazia uma revelação nova, na época de Elias e Eliseu, uma nova revelação, e na época dos apóstolos, uma nova revelação. Então, é isso. Né? O que acontece com os cessacionistas? Né? Eles creem em milagre? Creem. O que é que eles não creem? Tá? Eles não creem mais nos dons miraculosos. Eles creem que esses dons cessaram. Entendeu? Por exemplo, o dom de cura, o dom de operar milagres, né? E, inclusive, o dom de línguas. Tá? Eles não creem nisso. Né? Eles não creem nisso. Mas eles creem, o cessacionista, eles creem, né, que alguns dons existem e os dons miraculosos, eles cessaram. Né? Agora tem a outra corrente. Qual que é a outra corrente? A continuista. Né? Que creem que todos os dons ainda existem, continuam. E por que eles argumentam isso? Em primeiro lugar, eles dizem isso porque os dons, eles são, Milton, para edificação da igreja. E o apóstolo Paulo fala a respeito disso, né? Que os dons, lá em 1 Coríntios 12, são para a edificação da igreja. Em 1 Coríntios 14 também, ele fala sobre isso. E um outro argumento que os cessacionistas, que os continuistas, usam, né, é o seguinte, que os dons espirituais miraculosos, eles não se restringiram apenas aos apóstolos. Se você pegar, por exemplo, Lucas 10, 9, você vai ver que quando Jesus deu a missão aos 70, tá, ele disse para que eles fossem às casas e realizassem curas também. Então, não se restringiu aos apóstolos. Você pega, por exemplo, Gálatas 3:5, você vai ver lá que também havia milagres no seio da igreja, não restrito aos apóstolos. Você pega Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, lá em Atos 6:8, você vê que ele fez muitos sinais e prodígios, ele era um diácono, não era um apóstolo. Né? Você pega Romanos 12, de 6 a 8, você vê que os crentes lá de Roma também operavam, né? Lá da igreja em Roma, onde o apóstolo Paulo escreveu, também operavam milagres, não era restrito apenas aos apóstolos, né? Em 1 Tessalonicenses 5, né? De 19 a 20, você vai ver lá também que os milagres ocorriam, também não eram restritos aos apóstolos, né? E aí um outro texto que os continuistas, né, dos dons, né, de todos os dons, dizem, eles citam João 14:12, né, que diz que quem crer em Cristo, ou quem crer em mim, quando Jesus diz lá, né, maiores obras fará. Aí a grande questão é, que obras seriam essas? Né? Os continuistas dizem, seriam sinais, milagres e maravilhas. Não é isso? Agora, os cessacionistas, não. As obras seriam ganhar almas, evangelizar. Então, aí você pode perguntar para mim, e aí, pastor, o que você é? Você é um cessacionista? Você é um continuista? Né? Eu acho assim que como, por exemplo, John Piper, que eu amo, eu aconselho até você ler um livro, se você puder comprar esse livro, ler, O Sorriso Escondido de Deus, de John Piper. É um livro assim maravilhoso que o pastor Hernandes nos indicou num curso de plantação de igrejas lá no Seminário de Campinas.
E quando se fala de milagres, né, há um livro que eu acho que toda a igreja deveria ler, tá? Para avivar o coração, né? Para encher a alma de alegria, para encher a alma de ousadia. Alguns crentes da nossa igreja compraram. Esse livro é prefaciado pelo Augusto Nicodemos, tá? Esse livro aqui, ó. É que está ao contrário ali, Avivamento na África do Sul. Conhece? Eita, isso é fantástico. Já leu esse livro? Eu li alguma coisa através do Ronaldo Lidório. O pastor Hernandes cita muito ele também. Ele é muito especial, ele já esteve conosco já aqui em Fortaleza. Já. Eu e minha esposa já lemos, eu vou reler esse livro, né? Conta a história do missionário reverendo Earl Stegan, né? Uhum. Um pastor assim que antes da conversão vivia muito assim para ganhar dinheiro antes da conversão, né? Ele não cria em milagres, ele era muito racional para as coisas, né? Ele era alguém assim que, né? Vivia muito para trabalhar e se esquecia das coisas do eterno. Até que ele foi trabalhar, né, como missionário entre a tribo dos Zulus, né? Na África do Sul. E o que aconteceu? Certa vez ele foi chamado, né? Ele se deparou com uma mulher desesperada. O livro já conta no início isso. A filha dessa mulher que estava horrivelmente endemoniada, ela cantava hinos exaltando Satanás, blasfemava contra Jesus, né? Assim, cadeias não prendiam essa mulher, né? Essa jovem, ela tinha que ficar amarrada a um tronco de árvore. E o desespero daquela mulher era muito grande, sabe? Era muito grande, né? O desespero da mãe daquela jovem, né? E o reverendo Earl Stegan, ele começou o quê? A pregar, e ele pregava, né? Que nós devemos não apenas conhecer as escrituras, mas o poder de Deus, devemos fazer isso, né? Aí o que aconteceu? A mãe desta jovem chamou o reverendo Earl Stegan e falou: você está falando de um Jesus que liberta, de um Jesus que tem poder, e minha filha está assim, assim, assado. Eu gostaria que o irmão fosse lá para libertar minha filha, no nome desse Jesus. E ele foi lá, sabe? E o que aconteceu? Tentou de tudo, Milton. Tentou de tudo. A moça zombou, a moça terrivelmente endemoniada, zombou do reverendo Earl Stegan, zombou da fé dele e da fraqueza espiritual dele. E o que aconteceu, então? Né? Ele saiu cabisbaixo, pensando em desistir do ministério, em desistir da missão. Né? O que aconteceu, então? Deus incomodou o coração dele e falou: não, você não vai fazer isso. E ele conclamou toda a tribo dos Zulus, havia muitos feiticeiros lá naquela região também, né? A orarem e jejuarem. E eles fizeram isso por 12 anos seguidos. 12 anos seguidos. E sabe o que aconteceu? Né? Depois de 12 anos de oração e jejum, finalmente aquela jovem foi liberta. Teve um encontro real com Jesus. E eu me arrepio de falar isso. Que legal. Que bênção. E o livro conta que feiticeiros vinham clamando misericórdia, nem precisava pregar a palavra. Vinham clamando misericórdia para que, né, se falasse de Jesus para eles. E vidas foram libertas. Esse livro é maravilhoso. Sabe? Pessoas cegas que foram curadas, pessoas libertas de espíritos imundos, coxos, né? Curados, inclusive a caso de ressurreição naquele período lá. Isso na década de 60. Tá? Que bênção. Hoje, quem visita a tribo dos Zulus pensa, né, que vai encontrar a mesma coisa, o mesmo movimento. Mas o que o Augusto Nicodemos ele fala aqui? Né? O que ele fala? Ele fala assim que, de certa forma, o que ocorreu lá foi um despertar, foi um avivamento. E é uma palavra que eu gosto muito, está em Mateus 22, 29. Tá? Que diz, Jesus diz lá para os saduceus: errais
não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Lembra disso? Lembra disso? O que eu acho? Né? Eu acho assim, pela igreja presbiteriana, eu acho assim que nós somos conhecedores da palavra, eu acho a melhor igreja, sabe? Não é porque eu sou presbiteriano, é uma igreja zelosa da palavra, uma igreja que cuida, zela da doutrina, mas eu acho que ela tem que se dedicar mais à oração, ao jejum, à busca por Deus. Inclusive, eu falo no meu ministério, eu e Vanessa, né? No tempo em que Vanessa, tua esposa. Vanessa, houve um tempo que a gente orava mais e jejuava mais. Não que a gente não ore hoje, mas orava e jejuava muito. Né? E o que aconteceu? Nesse período, foi um período impressionante assim, na nossa vida, que Deus mandava para a gente muitas pessoas endemoniadas para serem libertas no nome de Jesus. Sabe? Isso aconteceu na primeira igreja, aconteceu na segunda igreja, aconteceu, né, uma ou duas vezes na terceira igreja nossa agora, certo? Mas o que a gente percebeu? Quanto mais oração, mais consagração, mais santificação, Deus ele fazia maravilhas. Entendeu? Josué 3,5 diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, se você perguntar para mim, pastor, você é cessacionista? Eu vou dizer não. Você é continuista? Eu vou dizer não. Eu acho que, na realidade, eu não tenho um termo assim, mas eu vou dizer um termo mais moderado, tá? Nessa questão. Vou colocar assim, como o John Piper, o pastor Hernandes, o Russell Shedd, né? Que eu amo paixão mesmo, o Russell Shedd, né? Assim, talvez seria um reformado, continuista, mas moderado. Legal. Sabe? Por que eu creio nisso? Porque é um dos textos que os cessacionistas usam para dizer o seguinte, que os dons, né, principalmente os miraculosos cessaram, é 1 Coríntios 13, de 8 a 10. Não sei se você lembra do texto, quando Paulo fala, né, quando vier aquilo que é perfeito, né, havendo línguas cessarão, havendo profecias, né, cessarão, havendo ciências, né, também cessarão, tá? Mas, na realidade, o que é perfeito ali, eu entendo, né, que Paulo ele está falando do quê? Né? Ele não está falando da cessação dos dons. Ele está falando ali da questão da parousia. O que será perfeito? O que é perfeito ali? Na vinda de Jesus, ali nós contemplaremos ele face a face, né? E teremos uma vida com Jesus perfeita, certo? Sem pecado, né? Sem corrupção, né? Sem sujeito a doenças, sem sujeito a enfermidades, quando for morarmos com ele, tá? Aí, é claro, não vai precisar mais haver, não é, Milton? Ciência, línguas, profecias, né? Não vai precisar haver isso, certo? Porque nós vamos morar num lugar perfeito, certo? Diante de um Deus perfeito. Amém, pastor. Que bênção. Bênção mesmo. Eu creio, né? É assim que eu creio. Né? Pastor, eu sou mais louco ainda. Eu ainda creio, lá em Atos, está registrado por Lucas, pelo médico Lucas, que a sombra de Pedro curava as pessoas. Sim. Mas não era Pedro, vamos dizer, sabe? Realmente eu creio que há uma soberania divina. Porém, o Pedrão foi trabalhado durante um bom tempo ao lado do mestre. Sim. Então, Jesus escolheu Pedro, Tiago e João para andar, né, vamos dizer, ao longo do seu ministério. E o Pedrão passou por tantas, né? Eu digo que eu tenho um pouquinho de Pedro. Então, o Pedrão passou por tantas, mas ele terminou a história dele onde as pessoas corriam para, pelo menos, sentir a sombra de Pedro. Né? E as pessoas eram curadas. E não eram só curadas, as pessoas eram libertas. E não eram só libertas. Os espíritos malignos eram expulsos. Está lá na Bíblia. Sim. Inclusive, esse livro que eu não sou muito, pastor, eu não sou muito religioso, não. Eu não sou muito... assim, realmente a minha formação foi toda presbiteriana.
mas eu não sou muito religioso, não. Assim, eu sou convicto na palavra de Deus, assim. Nesses dias o pastor vai ficar ligado. Ontem entrou aqui na live de ontem do Sérgio Lopes, É, um filho, um jovem, ele é militar, por sinal, lá do Amapá. O pai dele foi curado de câncer. bênção. E nós acompanhamos para e passo aqui em Fortaleza. Amém. Quando ele chegou a Fortaleza, o primeiro local que nós fomos em uma reunião de oração. Já pensou? Sim, sabe? Que coisa, vamos dizer. E quando aí ele foi curado, quando ele voltou, nós fomos lá de novo, juntos, né? Porque eu creio realmente quando a gente está juntos, alguma coisa estranha acontece. Ô, meu Deus, esse caso que você citou de sombra, como o caso de Pedro, tá? É relatado um caso nesse livro. É mesmo, pastor, que legal. Né? São casos impressionantes, sabe? Eu me arrepio, porque, assim, quem era Pedro, a gente fica dizendo, quem somos nós? Voltando para essa reflexão desse músico que trabalha com Paulo César, dizendo assim, será que nós temos tornado Deus visível através das nossas vidas? Sim, sim. E Será outra que nós coisa, temos assim, tornado Deus acessível através das nossas vidas? Será que nós temos tornado Deus desejável através das nossas vidas? sim. Então, o nosso tempo tá se indo, né? Está se exaurindo, mas Mas a gente pode continuar esse assunto. vamos Tá? continuar esse assunto, tá? Vai ficar em pauta. O amigo, assim, eu admiro muito o seu trabalho, eu aprecio muito o seu trabalho. Eu acho que agora a gente cria mais afinidade, né? Vamos dizer, das relações. E, assim, eu quero agradecer de coração. Aqui entrou uma pessoa, eu até ela vai participar das nossas lives, está agendada para alguns dias aí para frente. Eu perguntei se eu poderia chamá-la de padeira. Milton, é um Padeira. orgulho. Eu sou uma padeira. Ela é uma mestre da panificação, tá, o pastor? Ela chama Neiva Terceiro. Meu, Ela, né? senhor, Desculpe interrompê-lo. Você sabia que alguns teólogos dizem que o profeta Oséias foi um padeiro também? que legal. Que ele fala da arte de fazer pão, de amassar pão. Acho que no capítulo 6 que Legal, ele fala sobre isso. Né? que Alguns legal. dizem isso, nós não sabemos. A, Mas... a matéria-prima básica, né, pastor, da panificação, né, é algo muito sublime, algo muito sagrado, né? Então, eu trabalhei em uma indústria de panificação, uma indústria de alimentos, né, que também tinha panificação, só que hoje eles são líderes, né, em biscoitos, massas. Inclusive tem na sua região a Adria, realmente é da sua região, que foi comprada por Aqui, eles. E assim, o trigo é tratado, né, com muito cuidado, né, sabe, com muito esmero, né? Me lembro que o fundador dessa fábrica, o seu Iven Dias Branco, era o oitavo homem mais rico do Brasil. sim, O trigo era cuidadosamente tratado. Então, a Neiva Terceiro, ela ontem entrou na live do Sérgio Lopes. Ela, assim, ela é referência nacional, tá? Ela é referência olha, ó, nacional na panificação. Ela tem livros lançados. E ela entrou aqui, eu sei que a vida dela é assoberbada, porque ela ama o que faz e realmente ela faz com muito amor. E aqui entrou também outra pessoa, foi uma odontóloga, a doutora Flávia Vassolé Andrade. ô, Tá? Flávia, Eu não sei seja se ela é bem-vinda, minha parente, Flávia. Tá? mas bem-vinda, doutora Flávia. E mais outras pessoas, o Lindomar, né? O Lindomar, sim, o Lindomar foi o primeiro a participar das nossas lives, né? A esposa dele, enfim, outras pessoas que eu não consegui enxergar, mas eu gostaria de agradecer de coração. A palavra final vai ser sua, porque o senhor vai orar pelo estado do Amapá, para Tá. Deus intervir lá no estado do Amapá, para Deus ter misericórdia, tá? Vamos dizer, do governo federal, para que haja mais despertamento. Nós estamos percebendo assim uma inércia muito grande. Eu estou percebendo assim existe uma guerra espiritual muito grande no mundo nesse sentido, político, espiritual. Existe uma guerra de interesses, né, vamos dizer, econômico. Agora com a eleição nos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, existe uma guerra que vai refletir em várias áreas. A gente pode até conversar em outra oportunidade sobre isso. Mas a gente percebe
que, assim, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, que exige de nós, como cristãos, não é, eu digo sempre que a gente tem que andar mais de joelho no chão. Amém. Antes de orar, eu só quero Sim, completar a pastor. ideia, né, que eu iria completar e acabei não completando, né, na questão do cessacionismo, quando vier o que é perfeito. Para alguns cessacionistas, seria o que? O fechamento do cânon sagrado. Uhum. Fechou o cânon, tá? Cessaram alguns dons miraculosos, tá? Uhum. Essa é a ideia, tá? Mas tem Certo. alguns livros que eu queria indicar aqui, para se o pessoal quiser ler, comprar, tá? Eu acho que vale a pena, tá? Antes Pastor, de tem um orar. minuto. Um Pastor, tem minuto? um minuto. É. Então eu vou orar. Depois eu indico os livros. Olha, então o que eu lhe pedi? Eu queria que o pastor encerrasse com oração, porque se por acaso a live cair, o pastor encerra, a live cai orando. Tá. Então, eu gostaria que o pastor se posicionasse as suas palavras finais. Eu quero reiterar os meus agradecimentos ao amigo. Assim, Deus é muito especial. Eu digo que Deus é misterioso. Eu lhe falei desses dias, porque Sim, quando Ezequias orou por cura, e ele estava com a chaga purulenta no seu corpo, ele era rei, bonito, aos 39 anos de vida, porém ele estava provavelmente com uma gastrite, com um câncer, mas Deus não curou na hora, Deus prometeu e curou no terceiro dia, e Deus ainda usou uma pasta de figo para que essa cura sim, acontecesse. sim, E eu fato. creio nesse Deus que realiza milagres assim. Então, Claro. eu não sei o que você está passando, pessoas que estão nos assistindo, eu não sei qual milagre que você está precisando. Eu sei que cada um hoje vive assim uma necessidade muito grande. Mas eu queria que o pastor desse uma palavra final, alguns segundos, e no final o pastor orasse Tá. pelos amapaenses, os nossos irmãos, a população do estado do Amapá, e que Deus abençoe sua vida, pastor. Tá. O texto bíblico que eu quero deixar é segundo Crônicas, tá? 15:7, que diz: Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá recompensa. Tá bom? Esse é o texto que eu quero deixar e nós vamos orar, então. Eu quero agradecer, viu, Milton? E a gente marca uma outra hora e continua esse assunto, que ele é extenso, tá? Tá, vamos orar, então. Pai, muito obrigado por esta tarde maravilhosa. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua provisão. Obrigado pela tua misericórdia que mais uma vez se renovou para conosco neste dia. Agradeço Amém. aos irmãos que nos acompanharam aqui nesta live. E eu peço, Amém. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe grandemente teu servo Milton, sua família. Agradeço pela vida deles. Amém. E eu peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor também cuide dos irmãos em Cristo, da população do Amapá, que tem Amém. sofrido, Pai amado, com falta de energia, falta de alimento, dificuldades ali naquela região, Pai amado. Sabemos o quão difícil tem sido para eles, principalmente nesse tempo de pandemia. E como nós cremos que o Senhor é o Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, que tem todo poder, que controla as nossas vidas, Pai amado, e tem o melhor preparado para aqueles que te buscam e te amam, peço, Pai amado, que ajude grandemente para aquela população a ver a restauração, a ver o milagre, a ver uma grande obra, Pai amado, ser feita ali naquele local. Pai, muito obrigado, Pai amado, porque temos um Deus maravilhoso a quem nos socorrer. Obrigado porque o Senhor é o Deus maravilhoso, o Deus que cuida de nós, que tem a nossa vida nas tuas mãos. Obrigado por tudo. Obrigado por esta tarde preciosa, por esta live. Abençoa mais uma vez o Milton e a sua família e que o Senhor continue a usar o Milton poderosamente. Pois eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Milton, Pastor, muito obrigado, viu? olha, eu que agradeço a sua disposição imediata. Eu não sei o que o Instagram está fazendo conosco. Desde ontem, a live com o Sérgio Lopes durou 70 minutos. Então, ele só permite 60 minutos público. Nós já estamos além de uma hora, né, de forma pública. Então, nós não sabemos, mas nós queremos, assim, agradecer. Isso é milagre. É milagre, é Milagre de verdade. Deus. Olha, quem entrou aqui foi o Ilquias. Quero agradecer ao pastor Ilquias. O pastor Ilquias é pastor também de jovens de uma Assembleia de Deus em Fortaleza. O Eliel Carvalho, que eu não O Eliel conheço, mas estou comigo. O que Eliel legal, estou pastor. comigo. Eliel, Deus te Que abençoe, legal. Eliel. Que Obrigado pela... legal. Que bênção. Tá Que bom? bênção.
Bênção, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe o amigo. Nós vamos marcar outros momentos dentro de outras pautas, porque eu vejo que o amigo tem assim uma trajetória abençoada. Que Deus abençoe sua vida e sua família. Essa tela aí atrás é sua? Não, não é. Não é minha, não. Comprou. Eu tenho outros trabalhos aqui, eu posso mostrar depois. Legal, legal, pastor. Um abraço, querido. Deus abençoe o senhor. Querido. Deus abençoe. Amém. Tá? Brigadão mesmo pela oportunidade. Obrigado também, pastor. Amém. Fique com Deus. Amém.